Vamos agora dar prosseguimento à nossa disciplina Volição ou Vontade e a Liderança. Exame, análise, escolha, atitude, motivação, hábitos, ações, reações, vícios, manias, compulsões e assim por diante. Uma vez que nós já fizemos uma abordagem sobre a vontade ou volição, como sendo um dos 5 componentes psicológicos formadores da personalidade humana, é importante agora que nós falemos alguma coisa sobre a relação entre vontade ou volição e o perfil de liderança. Para começo, entendam, existem pessoas com forte senso de vontade, ou seja, pessoas com altíssimo perfil volitivo. São os chamados líderes. E quando nós falamos em líderes, nós queremos diferenciar que existem os líderes natos, os líderes naturais, os líderes circunstanciais e, de maneira especial, queremos destacar que existe o líder dos líderes. Antes de entrar em detalhes sobre esses líderes em si, é importante que nós entendamos que toda pessoa com alto perfil de liderança apresenta 4 características básicas. Primeira característica, são pessoas altamente volitivas, ou seja, pessoas aptas a tomar decisões, gostam de tomar decisões, sentem-se bem quando o poder das decisões está em suas mãos. Ou seja, são pessoas com alto poder volitivo. Outra coisa, de modo geral, são pessoas extremamente extrovertidas, ou seja, pessoas voltadas para o seu meio ambiente, para as demais pessoas. Embora isso seja uma característica geral, nem todo líder será essencialmente extrovertido. Uma terceira característica, são pessoas que vivem em função de prazos e recursos e, mais do que isso, sabem usar os recursos que têm nas suas mãos. E, em quarto lugar, são pessoas que gostam de concluir tudo o que começam, ou seja, são pessoas altamente eficazes, ou seja, pessoas que fazem aquilo que se propõem a fazer. E, normalmente, também são pessoas altamente eficientes, ou seja, gostam de fazer tudo da melhor maneira possível, com o menor espaço de tempo possível, com o menor desperdício de energia possível. Quando nós falamos em perfis de liderança, entendam, existem vários perfis de personalidade que se caracterizam pela liderança. Nós ainda não falamos sobre os perfis de personalidade. Esse é um assunto que será abordado logo mais à frente no curso. Mas o que interessa para nós no momento é apenas saber quais são os perfis. As características de cada um deles nós veremos em outro momento. Então, quando nós falamos em líderes, existe o líder dos líderes, tem o perfil de marechal, é o marechal. Ele é identificado pela sigla ENTJ. Destaque o E, destaque o J. Já vamos explicar o que isso significa. Existem também os chamados líderes natos. São pessoas que também nasceram para liderar, não têm o mesmo poder de liderança do líder dos líderes, o marechal, mas também são líderes natos. Então, nós temos o empreendedor, cujo perfil é ESTP, o professor, cujo perfil é NFJ, e o inventor, cujo perfil é NTP, e também o provedor, cujo perfil é ESFJ. Bom, ainda nós não explicamos o que significa essas siglas ENTJP, mas o que eu quero que vocês observem no momento, que todos os líderes natos, e aí nós estamos incluindo o líder dos líderes, o perfil deles sempre começa pela letra E de extrovertido. São indivíduos E, tem alguma outra característica que pode ser N ou S, ou T ou F, mas termina normalmente com J. Então, são indivíduos EXXJ. Quando nós explicarmos melhor o significado dessas letras, será mais fácil de ser entendido. Mas entenda no momento, E é de extrovertido e J é de julgador.
Além desses, existem os líderes naturais. Líderes naturais são aquelas pessoas que não têm o espírito de liderança em si, não que eles não desejam necessariamente serem líderes, mas eles possuem características tais que acabam os colocando em posição de liderança. Então, entre os líderes naturais, nós temos o cérebro mestre, é o INTJ, observe agora a sigla começando como IN. Também temos o arquiteto ou estrategista. Arquiteto aqui não tem a ver com a profissão de arquitetura, mas arquiteto no sentido de ser uma pessoa altamente estrategista, que sabe arquitetar planos. O seu perfil é INTP. Então, observe IN. Também temos o idealista, INFP, e o artista, ESFP. Então, são líderes pela alta capacidade em suas áreas específicas de atuação. Observe que geralmente são IN e alguma outra característica a seguir que nós estamos abreviando por XX. Observe que, ao contrário dos chamados líder dos líderes e líderes natos, que em geral têm a característica começada por E de extrovertido, agora os líderes naturais têm o seu perfil começado por I de introvertido e N de intuitivo. Posteriormente, nós explicaremos o significado dessas siglas. Temos ainda que destacar que existem os líderes circunstanciais. Não são líderes natos, não são líderes com grandes habilidades naturais, mas são líderes que se destacam pela sua posição nos momentos em que as condições exigem, quando as condições temporais, circunstanciais, acabam criando um ambiente tal aonde há necessidade de se manifestar um líder. Então, nós temos agora o protetor, cujo perfil é ISFJ, o conselheiro INFJ, o supervisor ESTJ. São líderes porque são altamente capazes de trabalhar sob condição de alta pressão. Observe que, na sua grande maioria, são indivíduos I de introvertido, XX e acaba terminando com J de julgador. Então, observe que quase todos começam por I de introvertido. Então, vamos ver alguns perfis específicos de líderes. Então, nós temos o chamado líder guerreiro ou líder dominador. É o líder típico. É o líder dos líderes, é o perfil do marechal. Tem algumas características bastante interessantes. É o defensor do grupo contra as ameaças externas e internas. Não apenas lidera o grupo, como mais do que isso, protege o grupo contra qualquer tipo de ameaça, tanto externa ao grupo como interna no próprio grupo. Outra característica, é extremamente leal ao seu grupo a ponto de dar a sua vida por ele se necessário for. Mas, por outro lado, tem uma desvantagem muito grande. Normalmente é uma pessoa altamente dominadora e ambiciosa, chegando muitas vezes a ser tirânico, a ser déspota em relação ao seu grupo, principalmente pelo fato de que não aceita ter a sua autoridade contestada. De modo geral, são pessoas fisicamente avantajadas sobre os demais membros do grupo, embora a condição física não significa necessariamente que estará sempre presente. Então, alguns exemplos bíblicos de líder guerreiro ou dominador na Bíblia. Nós temos o apóstolo Paulo, também temos reis como o rei Davi, o rei Ezequias, o rei Josias, e temos que destacar também dois reis que na historiografia bíblica sempre aparecem de maneira extremamente negativa, que é o rei babilônico Nabucodonosor e o rei Herodes, que era um títere romano, rei da Judéia.
Normalmente, quando se fala em Nabucodonosor e Herodes, sempre destaca-se as características negativas que eles apresentavam. No entanto, nós temos que lembrar que eram pessoas com altíssimo poder de liderança, embora, obviamente, a característica despótica, principalmente em Herodes, se fazia claramente visível. Um outro tipo de líder é o chamado líder batedor, também conhecido por líder explorador do ambiente, e alguns também chamam de líder sapador. Esse é o tipo de líder que gosta de atuar sozinho e sem chamar muito a atenção dos outros, em especial dos competidores. Ele age em silêncio para conquistar seus objetivos. É uma pessoa altamente eficaz. Se caracteriza por ser um explorador ou descobridor, isto é, vive sempre à procura de novos recursos e oportunidades. Uma outra característica é que é extremamente individualista e solitário, mas é sociável e consegue se relacionar bem com as demais pessoas, embora esse seu relacionamento seja um relacionamento mais formal, mais pontual, porque de modo geral é uma pessoa que consegue sempre se haver bem sozinho. Normalmente não é fisicamente avantajado e isso ajuda a passar despercebido, embora muitas vezes possa de fato ter uma característica física avantajada. Então, exemplos típicos de líderes batedores ou exploradores na Bíblia, nós temos o apóstolo Paulo, temos Tito e também temos Priscila, esposa de Áquila, uma das fiéis companheiras pregadoras do Evangelho, fiéis companheiras do apóstolo Paulo.